Segundo domingo de maio é o Dia das Mães. E para você aí que me fez algumas perguntas sobre o vídeo que eu postei essa semana, contando como foi o nascimento e a morte do meu filho chamado Tiago. Claro que ah, eu queria ter gravado aquele vídeo de uma outra forma, assim, um vídeo mais centrado, mas eu não consegui quando eu peguei a caixinha que eu tenho com os guardados dele na minha casa, lá no Espírito Santo. Eu me emocionei muito, eu vi os presentinhos que eu ganhava dele, os cartãozinhos do Dia das Mães, o primeiro bilhetinho quando ele me escreveu, as primeiras letras dele, aquilo me emocionou muito. E eu saberia também que seria inevitável você me perguntar, tipo, Joana e os pais dele, conta um pouco mais dessa história para que a gente possa entender melhor sobre isso. Eu sabia disso e eu guardei para me contar isso hoje, no domingo, no segundo domingo de maio, que comemora-se o Dia das Mães. Mas antes disso, deixa eu te contar uma pequena historinha. Antes de mais nada, clique em gostei, comenta. E se você caiu de bobeira nesse vídeo aqui, ó, não esqueça de clicar em gostei não, tá? Participa sempre aqui comigo. Lá no interior, sim, eu sou do interior do Espírito Santo, existe um pássaro que ele é treinado, para ele é normal criar filho dos outros. Sim, outros pássaros correm lá no ninho dele, come os ovinhos dele e botam ovos lá, e ele cria como se fosse o filho deles. E ele trata esses filhotinhos até estiver grande. E aí, quando esses filhotinhos viram pássaros, os dois se percebem que não pertencem à mesma família e seguem em frente. E um churrasco de família lá na casa da minha mãe, uma vez uma amiga da minha mãe, vizinha lá, né, falou que eu era esse pássaro, que eu tinha o dom de criar filho dos outros. E durante um tempo as pessoas me chamavam por esse pássaro. Até que minha mãe deu um basta, minha mãe disse que era para parar com aquilo, para me respeitar um pouco mais, que sim, eu era uma mãe. Que ela achou que aquele chamado de pássaros era um desrespeito para mim. Nunca eu relutei nada a respeito de quando eles me chamavam a respeito desse pássaro. Para mim estava tudo bem, apesar de que eu vejo que mãe é aquela que tá no dia a dia ali com os filhos, né? Aquela que tá batalhando ali nas tristezas e nas alegrias, né? Pelo menos é essa experiência que eu tenho, pelo menos é assim que eu me chamo, uma mãe do coração, é assim que eu me sinto. Desde o Tiago e até com esses 4 filhos que eu criei do meu esposo. Mas vamos falar do Tiago. A história que o Tiago me contou, que ele conseguia se lembrar da época, lembra que o Tiago era muito pequenininho, foi o seguinte, pelo que nós nos entendemos. O pai dele se chamava Manuel e a mãe dele Cristina, só isso que ele sabia. A mãe dele não, a madrasta. O pai dele teve uma outra esposa, que ele não lembra o nome da verdadeira mãe, mas da madrasta ele lembra, era com quem ele morava. E o pai dele tinha 3 filhos. E um belo domingo, né, um belo dia, ele saiu bem cedo com esses 3 filhos e foi colocando um filho em cada ponto. E o Tiago foi deixado nesse local. Então foi essa história que ele nos passou e essa história que ele contou a vida dele toda. Ele faleceu na adolescência, ele estava com 14 para 15 anos. Então eu convivi com ele um bom tempo, sim. E para amar um filho não precisa de um mês, ou um ano, ou 10 anos. Eu acredito que eu comecei a amar aquele filho desde aquela vez que eu encontrei ele na padaria. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Então essa é a história do Tiago. E foi o Tiago que me fez sentir o que é ser uma mãe do coração. Sim, porque a gente ama, a gente sente, a gente conhece os filhos, conhece tanto que antes de eu ir para o Brasil, agora, tem o quê? 2 meses e pouco atrás, eu tive uma discussão com a minha filha do meio, por ciúme que ela estava tendo
que eu cuidando da filha mais nova. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela estava gripada. E lá em casa, qualquer uma dos quatro, quando sente alguma coisa, eles correm para casa, quando eles estão longe, e começam a pedir cuidados, né? Minha filha mais nova, ela estava gripada, garganta inflamada, enfim. Aí ela apareceu lá em casa me pedindo para que eu cuidasse dela. Aí eu comecei fazendo chazinho, comecei cuidando dela, fazendo umas comidinhas mais fortes para ela, porque eu sei quando se mora sozinha não se alimenta direito. E eu tendo todo esse cuidado, do nada a minha filha do meio começou a chorar, falando que eu estava maltratando ela, que eu só tratava bem a mais nova, que ela não estava tratando bem. Chorou, reclamou com o pai dela, ela veio comigo, enfim, houve um bafafá lá em casa. Ela só sossegou quando eu comecei a fazer um chazinho de gripe, o mesmo que eu estava fazendo para mais nova para ela. Ela precisava de sentir amado. Eu acredito que ela estava naqueles dias onde todas nós ficamos meio sensíveis. E 2 meses e meio atrás me fez perceber que ter filho, eu acredito que é para sempre, porque essa minha filha que deu esse piti, ela tem 27 anos, então já é uma mulher adulta, ela já mora sozinha. E ela deu esse piti tão pitizinho, e eu falei assim, nossa, eu acho que esses filhos vão ser para sempre. Então é assim que eu tenho aprendido. E a respeito desses 4 filhos que eu ganhei de presente do meu esposo, foi o seguinte, o meu esposo era casado, estava tudo direitinho, quer dizer, hoje em dia meu esposo já fala que aquele relacionamento dele não estava tão bem assim, que ele era analisando de fora, ele consegue entender que o relacionamento não estava tão bem. E por não estar tão bem, um belo dia, a ex-esposa dele chegou em casa e disse que tinha encontrado o grande amor da vida dela, de colégio, e ela iria seguir a vida dela e deixou os 4 filhos com o meu esposo. Logo após, semanas após, eu reencontro meu esposo aqui em Londres. E daí eu comecei a cuidar dessas crianças como se fosse minha. Até que eu acredito que um ano e pouco, eu percebi que eu deveria de trazer essa mãe de volta se eu quisesse ter esses filhos saudáveis, mente sã, corpo são, tudo direitinho. Eu precisava trazer essa mãe de volta. Mesmo não gostando de ex. Engraçado, né? Nós brasileiros não temos uma marra com ex, né? A gente sempre tem uma marra. Eu também não sou diferente, não. Eu tive uma marra com ela até pouco tempo. Eu tô curada dessa marra. Tem uns 1 ano e pouco a 2 anos, mais ou menos, que eu tô me sentindo aliviada, assim, que eu tô perdoada, que eu perdoei ela completamente. Perdoar de quê? Ela não fez nada. Ela só me deu de presente 4 filhos, né? Que nós duas compartilhamos esses filhos. Mas durante um bom período, eu fiz de tudo para trazer essa mulher de volta. Em diversas vezes, como formatura, aniversário, eu sempre tentava trazê-la para próximo das crianças. Principalmente com a filha mais nova, que ela não teve muito contato com ela. Então eu não queria que a mais nova, essa mesma do chazinho, crescesse sem a postura dela, sem ter uma noção de onde que ela veio, né? E eu consegui. Tanto quanto a minha filha mais nova, ela chegou sim a morar com ela 1 ano e pouco. Mas ela não podia ficar doente, ou qualquer coisa que acontecesse, ela corria para casa. Ou ela com desculpa queria minha comida, ou com desculpa que ela queria o chazinho para gripe. Enfim, alguma coisa ela sempre precisava de mim. E assim, nesse relacionamento que eu também entendi o que é ser mãe do coração. A famosa madrasta. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Falando assim parece ser bonito, né? Mas eu acredito que um dos dons que o Pai Celestial me deu aqui na Terra, mais difícil, foi amar alguém que não tenha o meu sangue. Amar como realmente fosse. Tá entendendo? Porque eu vejo tanto assim, agora mesmo aqui embaixo está passando uma mãe e um papai empurrando o carrinho do bebê. Quando os pais planejam aquele filho, quando os pais nascem, né, de dentro deles, aqueles filhos, parece que o amor é mais forte. Mas quando você recebe
recebe esses filhos de volta, você tem que aprender a trabalhar com esse amor. E foi isso que eu tive que aprender na minha vida. Aprender a amar do coração. Desenvolver o amor maternal dentro de mim. Então eu sim me considero uma mãe do coração. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas que você tinha dúvida. E a história do Tiago é essa, a história dos meus filhos é essa. E eu sou uma mãe do coração. Uma mãe que teve que aprender a amar, mesmo esses filhos não terem nascido de mim. Mas eu me tornei mãe, me tornei avó. E tenho muito orgulho disso. Muito orgulho de mim. E com quem eu aprendi tudo isso? Com a vida, com a minha mãe terrena, com meu esposo e com muita ajuda do nosso Pai Celestial, porque foi através das orações que eu consegui amar essa galera toda. E para você que é mãe do coração ou madrasta, lembre-se, os filhos do seu esposo, ou no caso você menino, filho da sua esposa, é para sempre, tá? Para sempre. Lembra do pedido da minha filha de 27 anos, que ele só queria atenção? Então, é para sempre. Um beijo grande para você, eu te vejo amanhã. Feliz Dia das Mães para você, tá? E obrigada pelo carinho. Tchau.